Vamos começar com Souza e Santa Cruz. Galera do Souza e do Santa, né? Sobretudo do Santa, chegando aqui no chat, né? O Rickson Martins, Avante Santa. Beto Menezes pergunta: cadê Arthur? Arthur está por aí. Deve estar viajando, né? Possivelmente. Hoje teremos aqui Gabriel Itajara, né? Que já está aqui do nosso time do 45 Minutos, né? Mais uma live para falar do Santa Cruz. Nessa vitória importante, Gabriel, né? Vamos entrar aí já nas primeiras análises. Uma vitória importante, 1-0 fora de casa contra o Souza, que não é simples, né? Você vencer o Souza no Marizão, tem um mando de campo muito forte, né? Fez isso nos últimos estaduais, é bicampeão paraibano, Copa do Brasil também conseguiu bons resultados jogando dentro de casa. Hoje o Santa, sem Galhardo, sem Israel, né, jogadores importantes, não foi um primor, né? O jogo não foi um primor técnico. Inclusive tem a questão da transmissão que a gente também vai levantar aqui. Mas só para comentário inicial, 3 pontos que já encaminham bem a classificação, né, Gabriel? A tabela de classificação, né, mostra o Santa líder da Série D e de forma disparada, né? São 6 pontos para o segundo colocado, América de Natal, e já uma distância maior que 7 pontos para a equipe que está na quinta colocação, nesse momento 13, né? Então, 6 pontos do vice-líder, 7 pontos do quinto colocado. O Santa Cruz vai caminhando de forma tranquila nesta primeira fase da Série D. Gabriel, boa noite para você. Boa noite, Fábio. Boa noite, Alan, que está aí com a gente. Todo mundo, todo tricolor aí que estiver acompanhando a gente na live aí para o torcedor comemorando e a gente aqui para analisar o que foi que aconteceu nesse jogo aí de Souza e Santa Cruz. O Santa Cruz vencendo fora de casa e, como você falou, né, momento importante, equipe disparando na liderança, abrindo 6 pontos de vantagem para o América, segundo colocado. O Santa Cruz está fazendo uma campanha muito importante na Série B, remetendo inclusive a campanhas de acesso em outros bons momentos do Santa Cruz. Até teve uma matéria do NE45 nessa semana, que o aproveitamento do Santa Cruz nessa Série D é semelhante ao do Santa Cruz da Série B de 2005, aquele ano que o Santa Cruz subiu com o Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série B. Então o Santa Cruz está conseguindo aí uma marca importante. O técnico Marcelo Cabo parece que encontrou a equipe e vem conseguindo os resultados cada vez mais, e enquanto os seus adversários vão tropeçando, como por exemplo hoje o América perdendo aí para o Horizonte, o Santa Cruz não perde, não só não perde, como toma poucos gols. Apenas 2 gols em 6 partidas, melhor defesa da Série D inteira. Não é o melhor ataque, mas é a melhor defesa. E nesse momento, acho que é importante, a torcida do Santa Cruz estava precisando desse momento de ter segurança defensiva, de ter um time mais forte aí na defesa. Então, acho que deve estar todo mundo animado. Eu, pelo menos, eu estou bastante entusiasmado com o que eu estou vendo aí do Santa Cruz nesse momento. Opa, tá mudo aí, Fábio. Opa, agora sim. Antes da gente entrar nas 4 linhas, é só reforçar que direção e trabalhos técnicos de Alan Roberto está aqui na noite deste domingo. Bom, antes da gente falar do jogo em si, vamos falar da dificuldade, mais uma vez, Gabriel, do torcedor do Santa Cruz acompanhar a partida, né? Foi um jogo ali que até a bola rolar não se tinha transmissão confirmada, aí depois surgiu um link de uma rádio de Souza transmitindo, né, a Angelim FM, que foi quem de fato fez a transmissão, né, com o seu narrador lá muito bem humorado, né, transmissão, não sei se foi intencional, mas deu para se divertir. Foi melhor que o jogo, viu? Porque o jogo estava muito legal, a narração estava mais interessante do que o jogo. Acho que é o Daniel Leite o nome do narrador lá da rádio Angelim FM de Souza, que foi quem fez a transmissão. E até fica um pouco da curiosidade, né? Assim, porque, em tese, as transmissões da Série D só estão liberadas para os canais dos clubes, né? O Souza não transmitiu no seu canal, mas aparentemente liberou para uma rádio local fazer a transmissão, né? E aí tem uma história que o Santa queria transmitir também, né, Gabriel? Explica um pouquinho aí esse imbróglio aí, essa dificuldade do torcedor do Santa em acompanhar a partida com imagens
na tarde deste sábado. Vamos lá então, Fábio. Tem uma linha do tempo disso daí, né? Que é o contrário do que foi o jogo do Santa Cruz e Central, que a presidência do Central falou que não ia transmitir. Mas foi uma estratégia, com medo de esvaziar o público. O Central queria fazer uma boa renda no jogo contra o Santa Cruz, disse que não ia transmitir e de última hora botou o link lá da TV Central e acabou tendo uma transmissão, não da melhor forma que a gente queria, mas teve ali a transmissão. Para esse jogo agora contra o Souza, no meio da semana, a gente inclusive tentou contato com a assessoria de imprensa do Souza, que a princípio confirmou que teria transmissão. Posteriormente, o Aldeone Abrantes, ele fala, dá entrevista para várias rádios, até para a Globo, falando que não teria transmissão, quem quisesse assistir o jogo teria que ir para o Marizão, e porque não daria tempo de pedir autorização, que diz que a CBF não estaria trabalhando no setor de competições no momento, porque por causa da transição, né? Porque hoje teve a eleição da CBF, o São Michel ganhou, ele falou que não estava funcionando. Mas eis que hoje aparece o Santa Cruz dizendo que tinha uma autorização da CBF para transmitir na TV Coral o jogo, já que o Souza não teria como fazer aquilo de última hora, o Santa Cruz tinha e estava com todos os equipamentos lá em Souza, no Marizão, para transmitir, sendo que foi vetado aí pelo Souza, e aí acontece esse movimento aí que você falou que é o mais difícil de se entender, né? Quem é que autorizou a transmissão aí para essa rádio fazer, como aconteceu? Não reclamando, porque foi a salvação, né? Ter a transmissão foi excelente, mas assim, gera várias questões no ar, faz várias. E assim, e também entender por que vetar? Por que vetar a TV Coral? Assim, não faz pouco sentido esse movimento, mas a gente sabendo também como é a figura folclórica do Aldeone, com todas as questões deles, a gente pode até imaginar que seja uma coisa mínima ou menor que seja, assim, até pitoresca. Assim, não consigo imaginar um motivo sensato para ele dizer que a TV Coral não pode transmitir como não pôde. Inclusive, essa informação sobre a TV Coral foi confirmada pela assessoria do Santa Cruz, disse que estava lá, tentou, mas o Souza, na figura do Aldeone, vetou a transmissão pela TV Coral. Aí ficam algumas perguntas, né? Porque, vamos lá, em tese, os direitos são da CBF, não é isso? Tanto que os clubes recebem lá uma cota, não é grande coisa, 450 mil, mas em troca desses direitos serem da CBF, tanto que a CBF tentou negociar, tentou achar alguma plataforma aí de transmissão, não conseguiu vender, e aí liberou para os clubes transmitirem. Aí, em tese, a transmissão é do mandante, geralmente acontece isso. Mas se o Santa conseguiu a autorização da CBF, que é quem de fato é dona dos direitos, em tese o Souza não poderia barrar, né? Pela lógica. Ou então, como a CBF não vendeu os direitos, o direito de cada jogo é do mandante. Também não foi explicado isso. Se foi nesse caso, aí ok, o Souza teria aí a prerrogativa de barrar a transmissão. Mas assim, é algo muito pequeno, né? Assim, o Aldeone, assim, para quem vê de fora, eu sou da Paraíba, né? Acho que a galera aqui já sabe. Ele é meio conhecido como o Eurico Miranda do futebol paraibano, assim. Ele é um cara muito competente, tá? Ele consegue, com uma estrutura mínima, uma cidade de 60 mil habitantes, eliminar o Cruzeiro na Copa do Brasil, quase eliminou o Bragantino esse ano, bicampeão paraibano, é um cara que faz um trabalho de campo muito bom. Mas assim, tem pequenas coisas assim que já aconteceram diversas vezes, né? Coisa com a arbitragem, o time divulgar uma escalação, aí depois é outra escalação, enfim, essas coisas pequenas que, em tese, são coisas do passado, o Aldeone ainda pratica algumas delas, tá? E aí, se o Souza de fato tinha essa prerrogativa de barrar ou não a transmissão, preferiu barrar, eu acho uma pena, né? Eu acho que até não faz sentido para um clube como o Souza, que teria uma grande audiência no seu canal no YouTube, né? Assim, você ganharia inscritos, você iria expor a sua marca lá, o seu material esportivo, a sua camisa, que inclusive tem muita simpatia pelo Brasil, né? Inclusive o nosso Vitor Vilar, aqui, torcedor do Vitória, comentarista, me procurou já querendo uma camisa do Dinossauro, enfim. Porque é um time que é simpático, né? Fora da Paraíba e até dentro aqui mesmo do estado, mas a nível nacional é um time que teve uma simpatia muito pelo folclórico Aldeone,
né? Então acho que é uma atitude muito pequena, assim. Eu acho que é uma atitude mesquinha e pequena você barrar uma transmissão, né, no canal do Santos. Eu acho que o Souza poderia fazer o seguinte, ó, transmite, mas no meu canal. Assim, eu acho que o Souza podia fazer, eu libero aqui, mas vai ter que passar no meu. Vocês transmitem aí, mas vai ter que passar aqui na TV Souza para eu ganhar views, inscritos no canal, ou então nas duas emissoras, né? Então transmite nas duas. Enfim, eu acho que poderia se entrar num acordo, até porque isso, na prática, qual é a diferença? É o adversário ter menos vídeos do Souza, o próximo adversário para analisar? É isso, né? Pode ser, né? Enfim, não sei. Mas é algo muito pequeno, algo que na prática não vai fazer muita diferença, né? Até porque teve a transmissão. Rui Obon ali teve uma câmera aberta que pegou o jogo ali em quase toda a sua totalidade. Mas enfim, fica o lamento. Inclusive o Souza foi um dos times que reclamaram, né? De não poder negociar o seu direito de transmissão. O próprio Aldeone falou isso. E aí hoje a oportunidade de um jogo contra o maior clube dessa Série D, que é o Santa Cruz, você exibir a sua marca, você exibir seu estádio, a sua torcida, a sua bet lá, né? Todo time tem uma bet agora para, sei lá, 30 mil telespectadores simultâneos, você perde essa oportunidade, né? Então eu acho que de fato não foi uma atitude muito inteligente do Souza, que no final das contas perdeu o jogo e perdeu também a chance de exibir aí a sua marca, a sua camisa, o seu time para muita gente que certamente iria acompanhar o jogo, Gabriel. É isso, você foi perfeito. Também acompanho e tenho muita simpatia pelo Souza, conheço a figura do Aldeone, tenho muitos amigos paraibanos com quem eu sempre fico trocando essas figurinhas. E é isso, né? Do mesmo modo que ele consegue encantar e divertir a gente com algumas coisas. Tem um vídeo dele na final do último Paraibano, que o Souza foi campeão, dele fazendo musiquinha, todo mundo achando mal graça, faz meme lá com o Caba vai endoidar, aquela coisa toda. Para depois também ter esses momentos, né? Teve a briga dele com o Galo, aí agora esse movimentação dele de vetar a TV do Santa Cruz, é esse tipo de figura aí folclórica que, se por um lado pode divertir, por outro pode trazer momentos lamentáveis, que eu considero esse de hoje, vetar a TV Coral, só lamentável, não tem outra palavra, só lamentável. Exatamente. Não sei se é uma questão pessoal, né, entre diretorias, muitas vezes isso acaba prevalecendo, mas eu acho que foi uma besteira. E assim, a CBF tem que deixar claro, se os direitos de transmissão são dela, assim, tem um jogo time A, time B. A prioridade é do time da casa. Ele quer transmitir? Não quer. Passa o direito para o time visitante transmitir. Pronto, simples assim. Né? Acho que falta também um pouco de clareza da CBF, que, vamos ser sinceros, não está nem aí para a Série D, né? A gente está falando aqui como se a CBF estivesse preocupada com a transmissão ou não do jogo, sobretudo aí nessas últimas semanas, né? Tivemos eleição hoje, temos Ancelotti, né, que vai ser apresentado amanhã, enfim. De fato, a CBF não está preocupada com a Série D, mas deveria ter um pouco mais de carinho. Vamos ver com um presidente cuja federação só joga a Série D, né? Vamos ver se ele olha agora, né? Porque o futebol roraimense só joga a Série D desde que o mundo é mundo. Né? Jogava a Série C quando a Série C era a última divisão. Quando surgiu a Série C, a Série D, o futebol de Roraima só joga a Série D. Então, vamos ver se agora com um presidente que, em tese, sabe da realidade da Série D, ele pelo menos dá um pouco mais de atenção, né, para a competição. Bom, quer completar mais alguma coisa, Gabriel, sobre esse assunto, ou podemos ir para o campo? Do presidente da CBF, a vice também é a presidente da Federação Paraibana, né? Então, mais um motivo aí. Então, tipo... porque são vários vices, né? São 1 milhão de... 8 vices, né? 8 vices de 26 tem 8. Nunca vi isso. Exato. Mas aí, enfim, é esperança para que se tenha um olhar um pouco mais carinhoso aí com a Série D, porque... Enfim, você falou tudo. Acho que dá para existir um caminho para impedir jogos no escuro. É só isso. Não é muito difícil. É dizer, o outro não quer, dá um jeito aí. Se o dono da casa ou o time de fora de casa tem estrutura e pode levar, ou conhece algum caminho para fazer, é só dar um caminho que impeça de ter jogos como o de hoje, que a gente precisa de última hora contar com o link de uma rádio que
foi tudo de última hora, mas graças à internet aí, tudo também se multiplica muito rápido, né? Em menos de 5 minutos, já todo o tricolor que queria saber estava com esse link da transmissão no ar. Muito bem, é isso, né? O torcedor do Santa tem que sair urgente da Série D, viu? Senão vai passar por isso aí muitas vezes. Hoje até se tinha expectativa de ser um blefe, né? Como foi o Central. Não, vamos dizer que não vamos transmitir, a galera vem, a gente vende um pouco mais de ingresso, meia hora antes a gente solta a transmissão, né? Como aconteceu no jogo contra o Central. Mas, de fato, não aconteceu e, assim, teve a transmissão pela Angelim FM, né, que não sei se foi liberado pelo Souza. Não sei se a transmissão foi liberada pelo Souza ou os caras transmitiram lá e pronto. Enfim, não sei. Não sei qual foi esse acordo aí, mas teve uma transmissão que teve até problemas técnicos, né, ali no início, aí depois se estabilizou, teve a narração lá do Danilo Leite, acho que é Daniel Leite, né, o narrador lá da Angeli, muito bem humorado, mandando um abraço para todo mundo do chat, procurando o repórter lá, né, o repórter sumiu, é maravilhoso, cadê o repórter? Não tava, do jogo todo, ninguém sabia onde estava o repórter, o Elson, repórter da Angeli FM, né, que não decidiu dar aquela faltada no trabalho nesse domingo. Mas enfim, deu para acompanhar, né, Gabriel? Deu para fazer alguma leitura? Deu sim, a gente vai acompanhando, dá sempre uma forma aí de assistir, analisar, não sempre da melhor forma, como dessa vez, mas a gente consegue. O Dom Pedro II tá por aqui, ele fala que teve até gemidão do WhatsApp, essa parte eu perdi, viu? E o Beto Menezes fala, olha ali a jogada sensacional, um lateral no meio de campo sendo cobrado. Acho que muito acostumado à sua transmissão de rádio, né? Tinha imagem para denunciar, né? Ele gritava ali um lance no meio de campo ainda, ele quase gol. Parecia que o Souza ia fazer o gol, mas estava no meio de campo a jogada. Enfim, foi divertido, né? E deu para ter alguma noção do jogo, né, com a transmissão aí da Angelim FM. O Guilherme Tavares fala que assistiu o jogo na TV Dino, mas era uma TV meio fake, viu? Não era o canal oficial do Souza, não. Ali, alguém meio que criou na hora lá e transmitiu o jogo, assim, mas não foi transmissão do canal oficial, pelo menos pelo que eu vi ali do canal. Inclusive não tinha nenhum conteúdo, né? Só teve a live aberta ali. Então acho que de fato foi, enfim, alguém pegou a imagem, criou um canal com o nome da TV de Souza, enfim. Não deu para entender muito bem, né? Qual foi a lógica por trás dessa transmissão aí de Souza e Santa Cruz. Bom, vamos falar das 4 linhas, Gabriel, porque foi um jogo sem tanta emoção, né? Mas é aquilo, né? O Santa com desfalques, jogando fora de casa, o gramado do Marizão tem um gramado bem dificultoso, né, para se jogar futebol, algo até nada fora do habitual em termos de Série D, né, muitos campos são como o campo lá do Marizão. O time fez um gol no final do primeiro tempo, no segundo ali meio que cozinhou o jogo, não sofreu muitos sustos também e trouxe os 3 pontos. Missão cumprida, tem o que exigir mais no jogo assim? Fábio, não, acho que esse tipo de jogo é resultado. O Santa Cruz, assim, é muito legal ver a transformação do Santa Cruz num time cascudo de Série D. Acho que é importante ver isso. Acho que o Santa Cruz parece ter entendido a alma que tem que ter nesse tipo de competição. Não vai vencer todas as partidas, menos ainda vai vencer tão bem todas as partidas. Tem que saber lutar nos gramados ruins. Esse é o 3º gramado ruim que o Santa Cruz está enfrentando aí nessa Série D. Dos 3 gramados ruins, esse é o melhor, mas assim, com tranquilidade. O do Marizão hoje estava bem melhor do que o do Luiz Lacerda, que estava bem melhor do que o de Goianinha. O de Goianinha aí foi unanimidade, que todo mundo reclamou bastante, todo mundo viu que era inviável o futebol naquela situação. Já no jogo do Lacerdão, até o próprio Marcelo Cabo falou que estava bem ok, enquanto para o jogo de hoje a gente viu, a bola deu uma rolada. É um gramado mais alto, não é o gramado do Arruda, que a gente sabe que tem uma qualidade acima aí desses gramados de interior,
mas acabou que o Santa Cruz conseguiu minimamente aí fazer o que precisava, né? Era marcar um gol, conseguiu o gol ali já nos acréscimos do primeiro tempo, mas é muito legal ver os padrões que o Santa Cruz vai conseguir impor nessa temporada de Série D, desde que o Marcelo Cabo chegou. É um time que sempre começa com ímpeto ofensivo, sempre tenta atacar. Alguns jogos dão certo, como foi no jogo contra o Horizonte, como foi no jogo contra o América, mas quando não dá certo, a equipe não desespera. A equipe vai, acalma, respira, pensa o jogo e volta. E assim vai fazendo acontecer. E aí hoje, sem ter desespero, conseguiu marcar um gol no final do primeiro tempo. E aí, em vez de no segundo tempo de correr riscos, o tempo todinho, todas as alterações do Marcelo Cabo deu o entendimento que ele queria ter segurança no placar. Ele queria não sofrer. E, de fato, o Santa Cruz cozinhou bem o jogo no segundo tempo. Conseguiu não sofrer tanto. Acho que o Santa Cruz sofreu, inclusive, mais no primeiro tempo do que no segundo. E enquanto no segundo ele acabou tendo que se defender, e isso demonstra também a força defensiva do Santa Cruz nesse momento. A dupla de zaga, Matheus Vinícius e Eurico, assim, estão muito bem, e eu sigo na campanha, tá? Para mim, o William Alves tem que ser titular no lugar do Eurico. E ainda assim, o Eurico é o cara da melhor defesa. Não tem como tirar isso. Tô reclamando de barriga cheia porque eu acho que foi uma injustiça. Mas ainda assim, a dupla de zaga está indo muito bem. O Wagner Balotelli cada dia melhor. Então, o sistema defensivo do Santa Cruz está acontecendo bem. O goleiro, principalmente Felipe Alves também, outro... muito seguro no padrão. Eu acho que a defesa do Santa Cruz está mostrando aí tudo que precisa para uma disputa de Série D. Aí o Santa Cruz agora acaba uma sequência de 2 partidas fora de casa, 2 partidas em gramados ruins, saindo com 6 pontos. Assim, eu acho que nem o torcedor mais otimista do Santa Cruz estava esperando essa sequência aí de enfrentar América, Central e Souza, sendo o América em casa, Souza e Central fora de casa com 9 pontos. Acho que nem o torcedor mais otimista do Santa Cruz estava esperando. Então, dessa forma, a gente, como eu falei, abre 6 pontos de vantagem e encaminha, pode conseguir aí rapidamente sua classificação para a segunda fase e começar a testar a equipe. E um detalhe importante, né? Dos 6 jogos do Santa Cruz nessa Série D, 4 foram fora de casa, né? Então só 2 foram como mandante. Então até eu acho que valoriza ainda mais essa campanha, né? Porque venceu 13 fora, empatou com o Xará do Rio Grande do Norte e venceu Central e Souza, né? Significa que... eu não sou muito bom de matemática, mas eu vou contar aqui. São 14 rodadas, ele jogou 6, restam 8 jogos, né? Ele já fez 4 fora, então ele só tem 3 fora. Então ele tem, dos 8 jogos restantes, ele tem 5 em casa e 3 fora. Né? Então ele tem 2 jogos a mais em casa. Então, de fato, é uma campanha muito tranquila do Santa Cruz aí nessa primeira fase da Série D. Né? Só falando aqui da classificação, o Santa tem 16 pontos, é o líder. América de Natal e Central, 10 pontos. Fechando o G4, o Ferroviário com 9 e o primeiro time fora da zona de classificação é o 13, também com 9. O Santa Cruz de Natal, que é o sexto, tem 7, né? Então, em relação ao sexto, o Santa já abriu 9 pontos. Né? Então, de fato, uma classificação encaminhada. Mas tem aquilo, né, Gabriel? Assim, óbvio que é perfeito você encaminhar uma classificação, se manter aí o ritmo, vai conseguir a classificação matemática com 4 rodadas de antecedência, pelo menos. Mas também tem o outro lado, né? O time também não pode relaxar, né? Tem um fator que você muitas vezes... E aconteceu já com o Santa Cruz na Série C. Eu lembro de uma Série C que o Santa voou. Fez 1 milhão de pontos, aí largou nas últimas rodadas. E aí teve o quadrangular, acho que era mata-mata ainda. Teve o mata-mata e foi muito mal. E caiu, e não subiu para a Série B. Né? Então também tem esse outro lado. É importante você ter uma vantagem, se classificar de forma tranquila, mas não dá para o time, por exemplo... Faltando 4 jogos da primeira fase, ele meio que desliga para ligar de novo no mata-mata. Tem aquele risco de você perder o ritmo de competitividade, né? O ritmo de jogo, né? Fica rodando muito o elenco, aí um jogador joga a cada 15 dias. Então
é importante o Santa Cruz também já olhar para esse outro lado de, ok, é ótimo você encaminhar a classificação muito cedo, mas também tem o outro lado que a competição é só a primeira fase, né? O Santa tem mais 3 mata-matas até o acesso. Perfeito, Fábio. Você lembrou aí duas coisas, assim, me lembrou essa daí da Série C. De fato, assim, eu lembro dessa campanha aí que o Santa Cruz praticamente desliga os motores, né? E aí na hora de religar, de todo mundo entender o que é que estava acontecendo, já estava tarde demais, não conseguiu retomar o rumo da primeira fase que o Santa Cruz tinha feito com tanta vantagem nessa Série C. Outra coisa que eu acabei lembrando, isso aí já é uma sugestão para a diretoria do Santa Cruz. Um pôster lá do Zé Teodoro com a frase, não tem nada a ganho. Esse era o mantra do Zé Teodoro quando venceu 2 pernambucanos pelo Santa Cruz em cima do Sport. O Santa Cruz aí naquela pior fase, né? No ressurgimento do Santa Cruz, naquele primeiro ressurgimento, quando era o Flávio Caça-Rato, o Landu, títulos pernambucanos improváveis que o Santa Cruz ganha e que tinha o Zé Teodoro ali fazendo sempre no mantra do... não tem nada ganho, vamos ficar todo mundo atento. Santa Cruz, inclusive, ganhou esses campeonatos muito nessa força mental, né? Eram jogadores que eram muito abaixo do que os adversários, por exemplo, no Sport, que ele ganhou 2 títulos na Ilha do Retiro, era muito por causa desse senso de urgência que a equipe tinha. Eu acho que esse é o ponto do Santa Cruz, é todo mundo não desligar os motores, é todo mundo estar atento e ligado, que não pode relaxar. Qualquer relaxamento numa competição como a Série D é fatal. É fatal. E pode, assim, encaminhar a classificação para a segunda fase. Mas ainda assim tem que manter ali a consciência de não podemos relaxar. Porque se relaxar para voltar, essa equipe aí é muito fácil. É muito fácil um erro. Quando entrar no mata-mata, são 2 jogos. Se você tiver um dia ruim, fora de casa, num gramado ruim, levar 2 gols, aí você vai ter que lutar no Arruda, que é pressão dobrada, porque é pressão para você e você tendo que fazer 2 gols na equipe que vai botar 10 jogadores em cima da linha para não sofrer um gol. Então, todos esse tipo de coisa assim, são as armadilhas da Série D. E me parece muito que o Marcelo Cabo tem conseguido trabalhar bem a cabeça desses jogadores. Tá? Eu não estou com medo disso. Eu acho que é bom falar, é bom frisar todas essas coisas, mas não me parece assim, uma preocupação nesse momento para a equipe do Santa Cruz. Inclusive, acho que no Campeonato Pernambucano, a equipe até teve assim, um começo ruim, a equipe cresce, vai melhorando, chega nas 2 últimas partidas da primeira fase, abaixa o nível, aí chega nas semifinais e é massacrado pelo Sport, acaba sendo muito fraco o desempenho do Santa Cruz, e muito se pareceu assim questão mental, pareceu muito assim que a equipe estava muito, muito fraca mentalmente, estava muito... Parece que relaxou depois de conseguir a conquista da vaga na Copa do Brasil, na Série D do ano que vem e na segunda fase do Pernambucano, desligou os motores e na hora de ligar era difícil demais ligar e fazer todo mundo voltar ao nível de intensidade e de concentração que estava nas primeiras partidas do Pernambucano. Acho que esse é o plano do Santa Cruz, é manter todo mundo com o mesmo tipo de energia, o mesmo nível de concentração. Eu acho que esse é o legal, é o nível de concentração que a equipe do Santa Cruz está. Está todo mundo sempre no melhor nível possível mentalmente para conseguir essas vitórias, tanto que está conseguindo aí vitórias fora de casa, são 2 fora de casa consecutivas, venceu 13 fora de casa, no Arruda conseguiu 2 boas vitórias, marcando 6 gols em 2 partidas, então eu acho que o Santa Cruz está no melhor caminho possível, tanto mentalmente como de pontos, de futebol, de conseguir, de jogo jogado, né, que é como eu falei, que também importa. Quando precisa jogar feio e ganhar, conseguiu, como foi hoje, como foi contra o 13, mas quando precisou jogar em casa e se impôs como se impôs contra o Horizonte e contra o América. É isso. E sobre o campeonato, né, que o Santa começou muito bem e acabou se complicando na fase final, o Beto Menezes lembra que foi na Série C de 2020. O time caiu de rendimento no quadrangular. Ele lembra aqui que o grupo do Santa era Vila Nova, Ituano e Brusque, né? E subiram Vila Nova e Brusque. De fato, né? Naquele ano, né, o Santa fez 37 pontos, né? Eram grupos com 10 equipes. E aí na fase final fez 8 pontos, né? Até na reta final voltou a ligar os motores, mas já era meio tarde, né?
Começou mal ali aquela fase final e subiram Vila Nova e Brusque. Ele ficou pelo caminho e ficou com 45 pontos. Foi o segundo time com mais pontos de toda a competição, mas não conseguiu subir. Então fica a lição, né? A história é importante para isso, né? Para você não repetir os erros do passado. E aí o Santa tem isso aí que é bom sempre lembrar. Não adianta fazer uma primeira fase perfeita, né? Com 15 pontos de diferença para o segundo colocado e no quadrangular ser eliminado. Até porque o time que ele vai pegar na primeira fase do mata-mata é um time que se classificou em quarto lugar. Então é um time que teve que jogar a Vera até a última rodada. Então é um time que vem em ritmo de competição, de fato ali, né? Questão emocional, questão de lidar com pressão há pouco tempo, né? E o Santa não pode relaxar nessa Série D, porque pode ser fatal. E na Série C ainda era um quadrangular, né? Que ainda dá margem para você tropeçar. No mata-mata não, você tropeça um jogo, pode ficar irreversível. Então, de fato, é importante que o Santa tenha isso em mente aí para a sequência da competição. E o Danilo Valença lembra que no ano seguinte o time caiu para a Série D, é isso, né? Não assimilou o baque, né, de não ter subido numa campanha que parecia natural subir, né? E no ano seguinte foi rebaixado. Luiz Brito lembra que também teve problemas extracampo, como salários atrasados. O Daniel Ortega também está por aqui. O David Alves fala que tem que qualificar o elenco. Que também é outro recado, né? Não achar que tá tudo perfeito, só porque tá passando na primeira fase, o time não precisa, por exemplo, de peças para a fase final, né, Gabriel? Com certeza, eu até fiz minhas anotações aí, porque inclusive para a próxima partida o Santa Cruz não vai ter o Pedro Favela e o Gabriel Galhardo, que estão suspensos. Eles são os segundos volantes titular e reserva. Então o Santa Cruz vai ter que ir com o Jonatas Paulista, que vem sendo o terceiro reserva de segundo volante aí. Isso aí demonstra aí que, pelo menos minimamente para a posição de volante, o Santa Cruz está seguro. Para essa posição ainda briga pela vaga tanto o Lucas Bessa como o Israel, que pode fazer a função ali de volante, vem fazendo na lateral direita. Mas assim, tem 3 posições ali que é claro que o Santa Cruz precisa reforçar. Lateral esquerda, o Rodrigues consegue segurar minimamente ali no time titular, mas o Vinícius Silva, que entra no lugar dele, é claro ali que não vai dar para o Santa Cruz. Vai precisar de um titular, de um lateral esquerdo titular, que bote o Rodrigues na reserva, que eu acho que vai ser um reserva confiável, o Rodrigues. Outras 2 posições que para mim é muito claro, é outro ponta, um backup confiável para o Thiaguinho e o Giovani, já que o João Diogo, que chegou aí do Campeonato Mineiro, veio com um salário bom, não vem sendo relacionado. Vem tendo muitas especulações sobre o jogador sair, inclusive na última semana foi ventilado que ele iria para o América de Natal, mas ele vem negando, o jogador nega, o técnico Marcelo Cabo nega, mas é muito esquisito a situação do João Diogo, que foi contratado, é caro e não vem sendo nem relacionado. E o Santa Cruz está precisando de reserva para a ponta, porque só tem Giovani e Thiaguinho e eles ficam correndo o jogo todo. Nenhum dos dois consegue jogar bem 90 minutos, então precisa de reposição ali para as pontas, já que o João Diogo não tem sido relacionado. Outra reposição é centroavante. Hoje aí o Pedro Henrique, perdão, falei o Pedro Henrique, isso, Pedro Henrique centroavante, ele jogou a primeira partida de titular dele na temporada. Hoje eu lembro que na rádio eu fiz um programa que aí eu falei pro apresentador, Pedro Henrique vai jogar no lugar do Thiago Galhardo. Ele falou, quem é Pedro Henrique? Ele não lembrava quem é Pedro Henrique. O Pedro Henrique não jogou nenhuma vez essa temporada, então é um jogador aí que hoje foi esforçado, mas o substituto dele no segundo tempo, o Eduardo Tanque, é sem condição. Eduardo Tanque, assim, é claramente muito abaixo, tá abaixo inclusive do Pedro Henrique, que é um jogador de nível aí justamente dos times de interior. O Santa Cruz trouxe o Pedro Henrique para ser um backup, um terceiro reserva de centroavante. Ele já é o reserva imediato do Galhardo e o Eduardo Tanque não está abaixo até desse nível. Então o Santa Cruz precisa de outro centroavante e eu sou da opinião que devia ser um centroavante
que pudesse jogar junto, inclusive com o Galhardo. Para mim, jogar Galhardo e um centroavante melhor cresceria muito, daria muita opção aí para o Galhardo jogar mais de meio campista, apesar que até o Daniel Ortega falou aí, o William Júnior tá arrebentando, tá jogando bem, ganhou a posição de camisa 10, o William Júnior parece que deu uma tranquilidade ali. E nessa posição de meio campista, até podia pensar antes que o Santa Cruz ainda precisava de uma peça, mas ainda tem João Pedro e ainda tem Matheus Melo. 2 jogadores aí com serviços prestados pelo Santa Cruz, que estão em má fase, estão sim, mas são 2 camisas 10 aí que tiveram serviço prestado pelo Santa Cruz. Eu confio numa recuperação deles, tá? Então acho que para essa posição de camisa 10 não precisa, até porque, como eu falei, e o Daniel falou aí no comentário, tá jogando muito bem, tá? Hoje deu mais uma assistência, vem jogando bem, assumiu a posição de camisa 10. Muito bem. O Daniel Ortega fala que precisa do lateral esquerdo, né? De um ponta e uma sombra para o Galhardo no ataque. E o Beto Menezes fala que foi um erro a condução do elenco e as dispensas de Esquilo, Jonathan Ribeiro e Vini Moura. Acredito que pelo menos um desses 3 podiam estar no elenco para serem reposições. Sente falta de algum desses? É fogo falar, eu sinto, porque eles não jogaram nada, tá? Assim, o Esquilo fez um gol, mas eu acho que eles também jogaram pouco tempo. Eu poderia ter visto mais. Acho que o Vini Moura foi o que jogou mais tempo, e aí de fato não agradou. E o Esquilo e o Jonathan Ribeiro. O problema do Esquilo foi que ele teve um problema com o Itamachule e saiu enquanto o Itamachule ainda era técnico. Que eles tiveram problema. O Jonathan Ribeiro, para mim, é muito confuso a situação do jogador. Ele veio aí como uma contratação cara no começo do ano, jogou a partida contra o 13, não foi bem, saiu do time e nunca mais voltou. Então, saiu esses 3 jogadores, chegou o Giovani, chegou o João Diogo, então chegou 2 para substituir 3, sendo que um desses 2 já não está sendo mais relacionado, que é o João Diogo. Então, definitivamente, assim, tá fazendo falta. Não sei se seria a resolução, né? O Esquilo tá fazendo gol pelo Caxias na Série C. Então, ele tá fazendo um gol no nível acima, talvez tivesse alguma utilidade aqui. Tanto que fez o gol lá no Clássico, né? Um gol importante, ninguém esquece o gol do Esquilo contra o Sport. E tem aquilo, né? Tem jogador que consegue ser recuperado por outro treinador, né? Tem um jogador ali que tá meio escanteado no elenco e tal, e quando muda o técnico, o cara, enfim, volta a acreditar, o técnico recupera, né? Então, aí faltaria ao Santa, a direção do Santa, identificar qual seria esse jogador, né? Que o Marcelo Cabo poderia recuperar. Eu acho que o Esquilo para uma Série D rende, viu? Porque ele é um jogador que, assim, ele joga há muito tempo em Série C, por exemplo. Assim, há alguns anos ele é um jogador ali que está no mercado de Série C. Né? Não rendeu nesse início do Santa, mas é um jogador que, em tese, né, pode ser muito também a questão de jogar num time onde tem pressão, né? Também tem muito isso, né? Jogadores desse nível, né? Série B menos, Série C e Série D. Tem jogador que se destaca num time sem muita pressão, aí vai para um time onde a pressão é maior, o cara já não consegue render, né? A gente vê muito no Náutico, por exemplo. Muito jogador que o Náutico contrata, primeira camisa pesada é o Náutico, e o cara, não tá rendendo nada aqui, mas rendeu lá no time do interior de São Paulo. Mas, enfim, é outra coisa, né? Outra pressão, outra metodologia de trabalho. Então, também tem esse contexto que é preciso a gente levar em consideração. Bom, mais alguma coisa sobre o jogo, Gabriel? Podemos ir para o campinho? A gente pode ir para o campinho, vamos embora. Muito bem, mas antes do campinho, né, tem falar da nossa parceira, a China Box, né, o nosso querido Alan Roberto colocou na tela aí, né, porque um dos pioneiros, tá, um dos primeiros grandes parceiros aqui do podcast 45 Minutos, China Box está de volta aqui à nossa casa, a nossa parceira, e você está vendo um QR Code aqui do nosso lado, né, que é o China Zap, né? Você não precisa nem baixar o app, tá? Que baixar, fazer download, comer memória do seu celular, não precisa de nada disso. Então é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você já vai ser direcionado, tá? Para uma unidade mais próxima da sua geolocalização. Então, super rápido, prático. Você aponta a câmera, você já vai aí para o WhatsApp da unidade, né, da China Box mais próxima de você.
para você aí realizar o seu pedido na unidade mais próxima da sua casa e no instante, né, o pedido chega quentinho com toda a qualidade que só o Shining Box tem, tá? Então aproveita aí domingão, né? Encerrar o domingo com a comida chinesa, que maravilha, hein? Você torcedor do Santa aí que tá feliz com a vitória, aproveita agora aí, QR Code na tela, é só apontar e fazer o seu pedido. E aguardem, tá? Porque em breve teremos cupom de desconto aqui no 45 minutos para qualquer unidade do Recife, tá? Então teremos também aquele cupom maroto para você ganhar aquele desconto no seu pedido no Shining Box, tá? Então, agradecer demais aí a mais uma parceira que acredita, né, aqui no nosso projeto do 45 minutos, a maior rede de fast food, né, de comida chinesa, a maior rede de comida chinesa do país é a Shining Box e está aqui conosco no 45 minutos. Bom, valeu demais. Bom, agora sim, Campinho, vamos para o Campinho? É isso, Campinho na tela aí já. O Santa, como a gente já falou aqui, não teve o Israel, né, e o Galhardo, que dá para dizer que são as principais peças, né? O Israel e o Galhardo. O Galhardo é o jogador de mais destaque, tecnicamente, e o Israel é o maior destaque prático, né, dentro de campo. E não teve esses dois jogadores. O que você achou das escolhas aí do Marcelo Cabo para essas ausências? Só lembrando que o Galhardo foi poupado, tá? E o Israel suspenso. É isso, você fez o resumo perfeito, tá? Para mim, eu sou dessa campanha. Israel é o melhor jogador do Santa Cruz nessa Série D. O Galhardo é o destaque porque é o nome, né? Galhardo. Mas assim, são as escolhas óbvias. Acho que o Totti entrou bem na última partida, ia ser a escolha óbvia. É um líder do time, ele é contratado para momentos difíceis, então o Totti nesse lugar, para mim, ia ser óbvio. O ataque, eu acho que como é o problema que eu falei, falta aí o nome, o Pedro Henrique foi escolhido, foi melhor que o Tanque, mas não é bom. E até uma curiosidade aí sobre a poupada sobre o Thiago Galhardo, né, que foi, a gente ficou sabendo na sexta do Santa Cruz viajar, e no sábado em Recife teve o evento Tardezinha do cantor Tiaguinho, né? Todo mundo já associou aí que o Galhardo ia aparecer no Tardezinha para aproveitar o poupado dele, mas ele postou lá nas redes sociais dele se tratando para recuperar. Então, segundo as redes sociais de Thiago Galhardo, ele não estava no Tardezinha, estava se recuperando, estava assistindo o jogo do Atlético Mineiro, então tá tudo certo aí. Não estava ele não? Ele e Paulo Sérgio não estavam curtindo o Tardezinha? Segundo o Instagram do próprio Thiago Galhardo, não, ele estava assistindo o jogo lá com aquelas botas ortopédicas que faz pressão lá para se recuperar. Tava lá. Eu achei engraçado ele pôs esse stories porque... Quem garante que as pernas são dele? Exato, ou que foi naquele mesmo dia, sabe? Assim, pareceu uma resposta pelo que ninguém perguntou, sabe? Eu achei muito engraçado esse movimento dele. Eu vou me explicar logo, vou mostrar um stories aqui, que eu tô em casa, que eu não tô fazendo nada de errado, mas foi engraçado. E, assim, pelo menos eu acho que o torcedor do Santa Cruz, pela entrega dele hoje, não ia ligar se ele fosse, tá? Se tivesse de folga, tá tranquilo. Um showzinho lá, inclusive, foi muito legal. Até porque o jogo, em tese, não teria nem transmissão, né? Então, assim, não é que o cara ia ter a transmissão do Premiere pela assistir, não ia ter isso, né? Exatamente. Bom, vamos começar pelo Felipe Alves. Não trabalhou muito, teve uma falta, né? Acho que no segundo tempo que ele fez uma boa defesa, mas basicamente isso, né? É isso. Eu vou no bom pelo conjunto da obra ali Ele é o goleiro da zaga menos vazada da Série D, então vai para um bom jogo aí para o Felipe Alves. Tomou um susto aí no começo do primeiro tempo, né? Um chute aí que o Felipe Jacaré do Souza perde um gol feito. O Felipe Alves já estava vendido, mas o Felipe Jacaré não teve calma, então depois desse susto aí foi só tranquilidade para o Felipe Alves, fez um bom jogo. Muito bem, dupla de zaga aí, Eurico e Matheus Vinícius. Vou seguir na linha do Felipe Alves aí, fez bons jogos e eles foram mais ativos para esse bom jogo, assim, porque o Santa Cruz sofreu muito pouco na defesa. Além desse lance aí que eu falei, não teve mais muitos ataques do Souza, eles conseguiram segurar bem, acho que tanto a dupla de zaga quanto o Wagner Balotelli, eu acho que um destaque maior para o Wagner Balotelli, mas são jogadores que fizeram boas partidas e vem mantendo regularidade. Isso é o mais legal de ver
quarteto defensivo, vamos chamar assim, começando pelo goleiro e indo até o volante, sem contar os laterais, que esses aí vão e voltam, mas pensando nesses que são mais para defender mesmo, estão todos eles indo muito bem. Muito bem. Seguindo nas laterais, né? Hoje o Totti teve a oportunidade no time titular. Foi bem, né? Foi ele que roubou a bola ali? Eu não identifiquei ali no gol. Tem uma roubada de bola ali no lado direito, né? Aí tem a sequência da jogada. Foi, mas ainda assim eu acho que a partida dele hoje foi abaixo do que a entrada dele na última semana. Acho que hoje ele pode ir para um jogo razoável, tendo um respeito assim, podia até ser ruim, porque ele me lembrou muito o Totti do Campeonato Pernambucano. Totti no Campeonato Pernambucano não foi bem, e o jogo de hoje aí, eu entrei no razoável para o Totti aí, espero uma melhora dele, o Santa Cruz vai precisar dele, vai precisar da liderança dele, ele precisa melhorar, mas a lateral direita para mim não tem a menor dúvida. Para o próximo jogo, o Cabo pode até querer o Israel de volante, mas para mim, o dono da lateral direita tem que ser o Israel. Acho que essa é a posição. Pode ser que para a próxima partida, como eu falei, falta 2 segundos volantes, ele possa optar por Israel e Totti em campo. Mas para mim, Israel segue dono da lateral direita e Totti tem que voltar a acordar um pouco aí para ser o Totti que a torcida espera dele, o que jogou tão bem no ano passado pelo Santa Cruz. Muito bem. Na esquerda, Rodrigues. Rodrigues, partida fraca. Não gostei do Rodrigues, foi ruim. É um ponto abaixo aí do sistema defensivo do Santa Cruz. E olha que essa é uma das coisas que ele tem conseguido ainda resolver um pouquinho, que é a defesa. Mas o ataque ele tá demorando para engrenar, tá demorando para ajudar ali o Giovani a conseguir bons cruzamentos para o centroavante. Acho que falta. Aquele ponto que eu falei sobre o Santa Cruz está precisando de um lateral esquerdo titular que vem e resolva, um bom lateral esquerdo, assim, que faça a gente relembrar os bons últimos laterais esquerdos que a gente teve no Santa Cruz. Então, uma partida fraca aí para o Rodrigues, ruim, partida ruim do Rodrigues. Espero que o Santa Cruz pense nele como um reserva, esqueça o Vini Silva no elenco e traga um lateral esquerdo titular. Muito bem, vamos começar pelo meio de... Vamos seguir, né, agora no meio de campo, Gabriel Galhardo. Gabriel Galhardo fez uma partida razoável. Jogou, saiu ainda no intervalo para a entrada do Jonathan Paulista. Ele teve aí, ele saiu inclusive porque tinha sofrido o cartão amarelo, está suspenso para a próxima partida. É um jogador assim desse meio campo, é um dos que pensa o jogo, que faz um bom passe, que consegue parar o jogo, respirar. Ele para, respira, mas ele também carrega a bola. Ele é um bom segundo volante. Ele ganhou a vaga do Pedro Favela, né? O Pedro Favela que começou a campanha, mas o Galhardo ganhou a posição e vem demonstrando. Vai fazer falta para a próxima partida, já que está suspenso. Então, aí uma partida razoável para o Galhardo. Acho que mais por causa de falta de tempo, porque ele segue sendo um jogador importante do meio-campo do Santa Cruz. É o melhor Galhardo do time? Hoje pode ser que sim. Acho que hoje é. Muito bem. Balotelli. O W Balotelli, como chamou lá o narrador do jogo. O W Balotelli. Pronto, esse aí. Se a gente pensar, se o Santa Cruz tem 2 pulmões, tá? Um é Israel, o outro é Balotelli. E aí hoje jogou só com um desses pulmões, que é o Balotelli. Corre demais, joga muito. Daqueles volantes que pega, que faz o adversário apanhar, bate, mas ele tem melhorado muito a construção de jogo dele. Tem cada vez dando mais passos para frente. Eu acho que o que sentia mais falta aí no começo da trajetória do Balotelli no Santa Cruz, ele parece que vem melhorando cada dia que passa. Quanto mais é importante o jogo, mais o Balotelli vem demonstrando que ele tem qualidade. A qualidade que eu pensei que ele não ia ter nunca, ele tem demonstrado aí que sabe dar um passo para frente, que sabe carregar a bola, que sabe levar algum perigo. Então, para mim, eu acho que, inclusive, hoje ele foi o melhor do Santa Cruz. Uma partida muito boa aí do Wagner Balotelli. Bom, vamos completar o meio de campo, né, com o Will Júnior. O William Júnior ganhou a camisa 10. Para mim, ele é o titular aí desse meio campo. O Balotelli é o primeiro verde lá, o melhor. Já o William Júnior, para mim, ele foi bem, deu uma assistência. Outra boa partida dele, foi bem contra o Central.
ganhou a posição, assim, me preocupa a falta do João Pedro, assim, o João Pedro não tem mais entrado, e quando entra mal, perdeu de vez espaço, o Matheus Melo está voltando de contusão, a gente não sabe como vai vir, enquanto isso o William Júnior vai ganhando posição e vai demonstrando assim, calma, eu demorei para confiar que ele seria esse meio campista que ia dominar as ações do Santa Cruz ali no meio campo, que fazia o time jogar. E nas últimas 2 partidas, principalmente com os gramados ruins, ele vem conseguindo jogar, né? Na partida contra o Central, foi aquele gol que ele dá assistência num lindo elástico, aí na partida de hoje ele carrega a bola, dá um bom passe. Gosto demais do William Júnior, ganhou para mim a posição, e foi uma boa partida, uma partida bem ok, assim, do camisa 10 do Santa Cruz. Boa partida para o William Júnior. Bom, vamos pro ataque, né? Thiaguinho, que naquele gramado, o futebol do Thiaguinho é difícil aparecer, né? Ele quer mais de velocidade e tal. E aí, foi prejudicado pelo campo ou ele também não se ajudou? Foi, um pouco dos dois, ele não se ajuda tanto no tipo de gramado de hoje, mas assim, ele também a velocidade que ele impõe pro campo também é uma coisa que atrapalha a zaga adversária, dá problema, então eu vou no razoável pro Thiaguinho, que ele também deu um chute ali no primeiro tempo, levou algum perigo, ele corre, eu gosto do Thiaguinho. Para mim, uma partida abaixo dele, eu acho que é quando ele perde mais gols, quando ele faz muitas escolhas erradas. Hoje nem foi tanto, acho que ele correu, se sacrificou também no lado defensivo, foi bem, acho que foi razoável, mas só podia ir além se ele tivesse marcado um gol, que não foi o caso, foi o caso do Giovani hoje. Muito bem, Giovani certamente fez um belo gol, né? E aí, qual o verde dele? Uma boa partida, também como o Thiaguinho, a velocidade, aí quando faz o gol, assim, a gente leva muito em consideração, e assim, tem esse momento, né, são 2 partidas, 2 gols importantes de Giovani, marcou contra o Central, marcou hoje contra o Souza, 2 gols fora de casa, 2 gols para botar aí o Santa Cruz numa tranquilidade na competição. Boa partida do Giovani. Teve até uma entrevista do Marcelo Cabo durante essa semana, que ele comentou sobre o gol do Giovani. Ele falou assim, Giovani é acostumado a jogar em campo ruim, e esses gols que ele consegue fazer é muito típico disso, de jogador que sabe jogar em campo ruim, sabe jogar em bola quicando, essas coisas, de entender melhor o tempo de bola. Então aí 2 campos ruins e 2 gols do Giovani. Então acho que o Marcelo Cabo faz algum sentido com isso, e ele vem se destacando, tá? Eu acho que é bem legal, e ele vem se entrosando cada dia mais com o Thiaguinho. Então, boa partida do Giovani, gostei demais. Foi aí, para mim, só abaixo do Balotelli, mas foi dos melhores do Santa Cruz em campo. Muito bem. Para finalizar, o Pedro Henrique. Foi uma partida ruim do Pedro Henrique, como eu falei, brigou, tentou, mas não é o centroavante que o Santa Cruz precisa nesse momento. Acho que para a reserva do Santa Cruz, ele tem que ser aí a terceira opção para o centroavante. Tem que abaixar aí. Não gostei. Brigou muito, mas fez muito pouco também. E o Tanque? O Tanque é muito ruim. O Tanque aí foi muito ruim. Tanque sem condições. Esse daí não. Tô com dificuldade de entender o que o Santa Cruz quer com o Eduardo Tanque. Tô com muita dificuldade mesmo, assim. E cada vez que ele entra, me traz mais dificuldades ainda entender esse caminho aí, porque ele claramente, acho que deve terminar a competição ainda pelo Santa Cruz, mas acho difícil, chegando mais um atacante meia boca, ele nem entra mais em campo. É isso, né? Um setor que de fato precisa aí ter peças de reposição, porque o Galhardo é um jogador mais... Eu ia dizer veterano, mas ele não é nem tão veterano assim, né? Mas enfim, é um jogador que pode se machucar e você tem que ter ali uma sombra, né? Pelo menos ali, em caso dele não tiver à disposição ou suspenso, enfim. Bom, outros reservas. Tivemos o Yuri Ferraz, o Pedro Favela, o Vini Silva e o Paulista. O Yuri Ferraz, ele entrou já no fim da partida, deixa ele sem nota. O Yuri Ferraz, assim, entrou para dar aquela segurada, né? Tirou um ponta para botar um lateral defensivo, deixa o Yuri Ferraz sem nota. Já o Pedro Favela, uma partida razoável, também foi outro jogador aí que entrou para segurar
a partida, ele entrou no meio, no decorrer, para sair o William Júnior, entra o Pedro Favela, outro que está suspenso para a próxima partida, então é um problema aí para o Marcelo Cabo montar a equipe na próxima semana. Então, Yuri Ferraz sem nota, Pedro Favela para o razoável. Posso ir seguindo, então? Jonatas Paulista e Vini Silva. Jonatas Paulista também vai para o razoável, ajudou ali a segurar a partida. Bom volante aí que tem pouco tempo para demonstrar, entrou em poucas partidas, pode ter a sua primeira chance de titular na próxima partida. Vamos ficar de olho que a chance dele está chegando, vamos ver qual é a capacidade do Jonatas Paulista nesse meio campo. Já Vini Silva foi muito mal, fraco, assim, lateral esquerdo aí, que outro que... Esse daí já veio durante o Pernambucano, jogou partidas no Pernambucano, mas não tem nível não. O Santa Cruz precisa de um lateral esquerdo titular aí com alguma urgência. Muito bem, então é isso, né? Todos avaliados aí dos jogadores, melhor em campo. Vai para quem? Giovani? O Wagner Balotelli. Vou botar o Wagner Balotelli. Eu gosto dele, gosto do jogador aí que ajuda na marcação, que é tão forte assim defensivamente. Ele ajudou o Santa Cruz a correr menos riscos. Até o Alan perguntando, o Yuri foi sem nota. O Yuri Ferraz foi sem nota. Mas é isso, o Balotelli para mim foi o melhor em campo, jogador aí que ajuda aí o Santa Cruz a manter a melhor zaga do campeonato. Isso, melhor defesa de toda a Série D, apenas 2 gols sofridos. Bom, para finalizar, a nota do Marcelo Cabo, o comandante. O Cabo Ancelotti, grande. Cabo Cabo Ancelotti tá aí. Boa partida, outra vitória fora de casa. Ele tem me parecido assim, eu tinha muitas restrições com o Marcelo Cabo e tá me parecendo aí que ele entende essa disputa da Série D. Tá me surpreendendo, tô dando o braço a torcer para ele, tá indo muito bem, não tenho uma reclamação para fazer do trabalho do Marcelo Cabo até aqui. É isso, né? O Marcelo Cabo fazendo um bom trabalho. Eu confesso que quando eu vi o Santa anunciando o nome dele, fiquei meio receoso, porque é um técnico que vinha de trabalhos ruins, né? Tanto que era um técnico que treinou Série A já, né? E foi caindo na carreira até parar na Série C, agora Série D, enfim. Mas é um técnico que já mostrou, né? Já mostrou potencial aí. Quem sabe com o Santa ele também retoma, né, o seu melhor momento na carreira. Bom, é isso, Gabriel. Mais alguma coisa? Não, é isso. Vamos embora. É isso. Então, valeu, Gabriel Itajara, que esteve aqui analisando Souza 0, Santa Cruz 1, mais uma vitória da Cobra Coral, né, que está disparadíssima na liderança do grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro.